Muito bem, então vamos falar sobre o final da vida de Davi. E antes de entrar na vida de Salomão, vamos fazer esse brainstorming, refletindo um pouco sobre o que nós vimos até agora. Alguns aspectos, né? Então, bom, lembramos aquele episódio que aconteceu com Davi, quando ele vai atrás daquela moça chamada Betsabé, lá em Jerusalém, e se une a ela, ela acaba engravidando, e Urias, que é o marido dela, Betsabé era um soldado, estava sempre lá nas batalhas, o Davi o chama para vir até Jerusalém, e pretendendo que ele ficasse com a Betsabé, com a sua esposa, para que aquele filho que ela engravidou desse a impressão de que fosse filho do Urias com a Betsabé. Mas em 2 dias seguidos, o Urias ele não quer ir para lá. Um dia ele fica ali, enfim, ele fica tomando conta ali das guarnições, e o outro dia também. E, enfim, aí o Davi se desespera um pouco com a situação e decide matar Urias, deixando ele no meio de uma batalha e isolado de tal forma que ele não tenha condições para se defender. Bom, aí depois vai vir o Natan, que era o profeta da altura, e ele vai, por moção divina, Deus falou para o Natan, para ele falar com o Davi que ele havia cometido um grande pecado. E então vai lá o Natan e conta através de uma historinha, enfim, que no fundo dava a entender que ele tinha feito um grande mal, e o Davi percebe o seu erro e se arrepende. Só que Deus ele fala assim, olha, diga para Davi que eu vou puni-lo. Então, e a punição é aqui, ó. Em resposta, Natan profetiza a punição que cairá sobre ele, afirmando que a espada nunca se afastará de sua casa. Então, estava indo tudo bem, né, para o Davi até esse momento, e agora Deus diz isso, né, que a espada nunca se afastará da sua casa. E nós vamos ver como, de fato, depois desse episódio, as coisas vão começar a ruir. No reino de Davi, depois no reino, de certa forma, o reino de Salomão vai ter um período grandioso, mas depois de Salomão o próprio reino vai ser dividido, né? O reino do norte e o reino do sul, e justamente pela divisão entre os filhos de Salomão. Então, quando Davi reconhece o pecado, Natan o conforta e diz: seu pecado é perdoado e não morrerá. Então, o Davi não morrerá, mas a criança, essa morrerá. Então, essa criança que a Betsabé acabou de engravidar. Em cumprimento às palavras de Natan, o filho de Davi, depois de 7 dias de vida, morreu. E aí o Davi ele fica muito assim dolorido, né, com isso, e decide fazer jejum e penitência. Então nisso o Davi enfim, era um grande homem, né? Ele sabia reconhecer o seu mal, sabia reconhecer os seus erros e fez penitência mesmo, né? Nesses dias até a morte do seu filho. Durante praticamente 7 dias ele foi vivendo dessa forma, fazendo jejuns e penitências. E aí o seu filho morreu. Assim que ele soube que o seu filho morreu, ele já se levantou e começou a ter a vida normal. Bom, aí depois, mas aí já começa a desgraça na vida de Davi.
porque o Davi ele tinha vários filhos, e aqui vai falar de 3. Absalão, Amon e Tamar. O ressentimento de Absalão pelo fracasso de seu pai vem em consequência do seu meu-irmão Amon ter violentado a sua irmã Tamar. Então, aqui conta a história que o Amon, ou seja, esses 3 filhos de Davi, e esses filhos não eram da mesma esposa, porque naquela época havia as esposas, havia concubinas e tudo isso, enfim. Então, praticamente cada um era de uma mulher. O Salomão, que não vai aparecer aqui, ele é filho da Betsabé. Bom, então, o que acontece? Esse Amon, ele sentiu uma atração muito grande por essa meia-irmã Tamar. E chegou uma hora que ele acabou a violentando. E o Absalão, ao saber disso, e vendo que o Davi não fez nada, ele fica completamente transtornado e vai matar o Amon. Então aí já começa esse período mais duro para Davi. Davi, completamente tomado de surpresa, teve que fugir. Por quê? Porque a partir daí, o Absalão, ele foi perseguir o Davi, o seu próprio pai. Ele se juntou forças ali, entre soldados que ele conseguiu, e aí o Davi já tinha uma certa idade, ele estava um pouco preocupado, teve que fugir. Ele reuniu sua tropa e as forças de Absalão foram desbaratadas na batalha aqui do bosque de Efraim. E aí o que acontece? O Absalão, ele montava uma mula e ele foi pego por seus longos cabelos nos galhos de uma árvore, onde, contrariando a ordem de Davi, é morto por Joabe, o comandante do exército de Davi. Então, o que acontece? Ele ficou suspenso, o Absalão, no meio de uns galhos numa árvore. E aí um soldado viu, do exército de Davi, e também o Joabe, que era o general do exército de Davi. E aí o Joabe falou assim, você ouviu? Por que você não o matou? E aí ele falou, esse soldado longe de mim matar alguém que faz parte da família do ungido de Deus, que é o Davi. Então ele não matou. Mas aí o Joabe, ele foi lá e matou o Absalão. E aí o Davi fica sabendo, né, da morte do seu filho. E ele chorou muito. Né? Davi lamenta a morte do seu filho favorito, diz aqui. E diz essa frase famosa, ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, eu teria morrido em teu lugar, ó Absalão, meu filho, meu filho. E é bonito ver isso, né, de que da mesma forma que o Davi ele chorou a morte de Saul, que foi o rei anterior, que tinha inveja dele, ele o perseguiu e tentou matá-lo inúmeras vezes, vendo a morte do Saul, o Davi chorou, né, porque ele tinha respeito e veneração pelo fato de ter sido ungido por Deus, o Saul. E aqui o Absalão não é ungido, nada disso, não, é filho dele, né, filho de Davi. E apesar de que Absalão o perseguiu para matar, né, Davi, seu pai, o Davi chorou muito, muito a morte desse filho. Até que o Joabe foi falar, mas como é que você está chorando pela morte do teu filho, se o teu filho queria te matar e matar todos nós? O que você prefere? Você prefere que todos nós estivéssemos mortos agora? Para de chorar e não sei o quê. Então, enfim, deu uma dura lá no Davi. E aí o Davi, ele vai, enfim,
fazer um discurso lá para o seu povo, para os judeus, lá em Jerusalém, tentando amenizar tudo aquilo. Então, Davi é escoltado através do Rio Jordão, isso um pouco antes, né? De volta a Jerusalém, passando pelas tribos de Judá e Benjamim. Bom, aí passa um tempo e já perto nos últimos dias da sua vida, nos últimos anos da sua vida, o Davi, ele decide fazer um recenseamento. E aqui um fato interessante, porque Deus não gostou dessa atitude de Davi. Por quê? Puxa, por fazer um recenseamento, é que era como se ele estivesse se gabando de quantas pessoas faziam parte do seu povo, de quantos soldados ele tinha, né, e que Deus enfim, que ele confiasse em Deus e diante das batalhas eles venceriam através da intercessão de Deus, e não tanto de ficar ali contando quantos são o seu exército, quantas pessoas fazem parte do seu exército e tudo, né? Então, por isso eu tenho esse episódio aqui. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhes: vai recensear Israel e Judá. Aqui dá a impressão um pouco como se Deus estivesse incitando Davi a fazer isso, mas não foi isso que aconteceu. Foi, na verdade, o próprio Davi que tomou essa iniciativa. Disse, pois, o rei a Joabe, que é o seu general, e os chefes do exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia. Então, Dan era a última cidade do reino de Israel, do norte, na parte norte. E Bersabeia era lá no sul. E recenseai o povo de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, aos olhos do rei meu senhor. Mas que pretende o rei meu senhor com isso? O próprio Joabe, né, enfim, não estava muito a favor daquilo. A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gade até Jazer. Foram depois, bom, enfim, foram passando pelas cidades e tal, e percorreram assim toda a terra, todo o reino de Davi, e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel, com essa contagem, 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá, 500.000 homens ao sul, do reino. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor. Então, o próprio Davi percebeu que ele não tinha feito algo bom, que havia desagradado a Deus. Cometi um grande pecado fazendo isso. Mas agora, apagai ao Senhor a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, proponho-te 3 coisas. Escolhe uma delas e eu a infligirei para você. Gade veio ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, ajuntando: preferes que venha sobre a tua terra 7 anos de fome? Olha só, hein? Você vê ali como aquilo que Davi fez desagradou enormemente a Deus. O que você prefere? 7 anos de fome para o teu povo, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos, que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias?
E aí o Davi reflete e diz: estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Interessante, né? Se é para ser castigado, eu prefiro ser castigado por Deus do que ser castigado pelos homens, porque a misericórdia de Deus é grande. Bom, aqui, uma vez mais, a gente vê, como a gente comentava, né, no Antigo Testamento, Deus, ele castigava. Ele não é como agora nós estamos vivendo, depois da vinda de Jesus Cristo, onde Deus manifesta mais a sua misericórdia. E por que esses castigos eram grandes assim? Né? Por que ele castigava? Vamos voltar a lembrar isso. Né? Ele castigava porque era para que o povo aprendesse o que era certo, o que era errado, né? Que não, como ele estava formando aquele povo para ser um povo santo, ele tinha que exigir bastante daquele povo. Né? Se ele fosse deixando que essas coisas acontecessem, né, esse povo ia se perder facilmente. Então, era um pouco assim como que, olha, veja só o que eu estou fazendo com Davi, para que vocês também não façam isso. Né? Que vocês saibam percorrer os caminhos do Senhor, os meus caminhos. Né? Então, para que ficasse claro isso. E depois, pela gravidade do pecado. Né? O pecado, enfim, todo o pecado que nós cometemos contra Deus e também contra os demais, ele tem uma gravidade, uma grande, dependendo dele, né? Uma gravidade maior ou não, né? Então, para que ficasse claro isso, olha, isso aqui não é algo pequeno, né? A vaidade, se você se deixa dominar pela vaidade, aqui no caso de Davi, nessa situação, isso vai te fazer você se perder, né, na vida. Né? Se você coloca a preocupação com você ser exaltado, você ser admirado pelo povo, você vai se fazer um Deus. E então, você que está na frente desse povo, você vai desviar esse povo do seu caminho. Então, é importante que você esteja na tua posição, que é a correta, né? Essa de ser um servidor de Deus. Enfim, podemos falar mais coisas sobre isso, mas o fato é que o Davi, ele escolhe a peste, aqueles 3 dias. Então, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo, e morreram 70.000 homens da população. Nossa. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Então, Jerusalém era a cidade de Davi. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: Vede, Senhor, fui eu que pequei. Eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? Que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. O Senhor arrependeu-se, então, de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. O Senhor arrependeu-se. Essa frase, Deus, do ponto de vista dele mesmo, né, de ser quem ele é, Deus, ele não se arrepende. Nós é que nos arrependemos. É uma linguagem para, enfim, para exprimir um pouco a atitude de Deus. Por que ele não se arrepende? Não é que ele não se arrepende. Ele tem coração, ele tem um coração infinitamente maior que o nosso. Mas é nesse sentido que
Deus, ele é. Deus, ele é. Ou seja, ele está em plenitude o seu ser. Não tem nada que ele não esteja fazendo para depois fazer, vamos dizer assim. Nós somos assim, nós não falamos e começamos a falar. Nós não temos dor e começamos a ter dor, o arrependimento. Mas Deus, ele não tem essa transitoriedade. Deus, ele é. Ele é. Né? Ele é amor, ele é a sabedoria. Não é que ele não tem sabedoria, não tem dor e vai ter dor. Enfim, só para entender, falar um pouquinho mais sobre a divindade, que depois vamos comentar com mais calma, para entender o ser de Deus, né? O ser de Deus. Quando se fala assim que ele se arrependeu, é numa forma para que nós entendamos segundo a nossa natureza, segundo a natureza humana. Mas que no fundo é isso, Deus, ele tem compaixão, né, de cada um de nós e a última coisa que ele quer é o nosso sofrimento. Ele só o permite para o nosso bem, né, para uma transformação, para uma conversão, para mudarmos o caminho que estávamos percorrendo, que era um caminho que não era bom, para percorrermos o caminho bom. Velhice de Davi. O rei Davi estava velho, avançado em anos, e por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Interessante, né? Seus familiares disseram-lhe: busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva o rei e tenha cuidado dele, e durma em seu seio para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel uma donzela formosa, e encontraram Abissag, a Sunamita, numa região ali, e levaram-na ao rei. Levaram-na ao rei. Essa donzela era muito formosa, ela cuidava do rei e o servia, mas o rei não a possuiu. E aí, já nesses últimos dias da vida de Davi, um outro filho de Davi, chamado Adonias, que era o primogênito. Então, quem estava chamado por sucessão normal a assumir o reino do povo de Israel? O Adonias, né, sendo o primogênito. Então, o que ele fez? O Absalão, que era aquele que tentou matar o Davi, foi morto. Morreu lá naqueles galhos lá e depois pelo Joabe. E o Adonias, após a morte de Absalão, reuniu em torno de si um sacerdote, Abiatar, e o comandante do exército de Israel, Joabe. E tentou tornar-se rei de Israel em meio a uma festa, na presença da corte e de todos os seus irmãos, exceto Salomão. Contudo, o Salomão, ele tinha a preferência de Betsabé. Aqui está chamando. Aqui, na verdade, vou colocar aqui, é Betsabé, né? Que é aquela que o Davi se uniu matando Urias. E então, o Salomão, sendo filho de Betsabé, logicamente a Betsabé queria que o Salomão fosse o rei de Israel. E, na verdade, essa era a vontade de Deus. Por isso que o profeta Natã, que era um profeta lá nesse período, e que foi alertar o Davi do seu pecado, também ele estava junto de Betsabé. E outro sacerdote que vivia lá, que era o Zadok, e um outro comandante do exército, Benaiah, eles reagiram rapidamente e falaram com Davi. A Betsabé foi falar com Davi: olha, o Absalão está agora nessa cidade e está tentando se tornar o rei de Israel. Precisamos fazer algo urgente. E aí, então, chamaram lá o Salomão e o Davi o ungiu, né? E passou a ser o rei.
Betsabé e Natã vão a Davi e obtêm seu acordo para coroar Salomão, de acordo com a promessa anterior feita por Davi. Então, Salomão se torna rei. Só falar um pouquinho aqui, depois já vamos entrar na vida de Salomão. O rei Davi disse: chamai o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaias, filho de Joiada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este lhes disse: tomai convosco os servos do vosso amo, fazei montar a minha mula, o meu filho Salomão, e levai-o a essa cidade aqui, Gião. Ali o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão o rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Ela não tinha internet na época, né? Então, iam comunicar a posse do Salomão dessa forma, né? Com trombetas e gritando ali. E pelas cidades, né? Porque depois tinha que passar pelas cidades todas, né? Do reino de Israel. Voltareis depois atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono para reinar em meu lugar, pois é a ele que estabeleço o chefe de Israel e de Judá. Adonias, temendo Salomão, veja só, imagina, agora o Salomão se tornou rei. E o Adonias que tentou se tornar rei. Opa, a situação vai ficar preta para o meu lado aqui. Levantou-se também e foi abraçar-se com os cornos do altar. Vocês lembram o que são os cornos do altar? Lembra lá no tabernáculo? Tinha lá o altar do sacrifício e 4 extremidades que eram em curva, que eram como cornos, né? Então, ele foi lá no tabernáculo, no lugar sagrado, segurou nos cornos do altar para que não o matassem, né? Disseram a Salomão nesses termos: eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os cornos do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que ele não fará morrer o seu servo à espada. E aí então Salomão, se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só dos seus cabelos. Mas se nele se encontrar maldade, morrerá. Aguarde e verás o que vai acontecer com Adonias. O rei Salomão mandou mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: volta para a tua casa. Davi morre aos 70 anos de idade, aproximadamente, após reinar por 7 anos como rei de Judá e 33 em Jerusalém, como rei de todo Israel. Então, ele reinou 40 anos. 40 anos. O Saul também reinou 40 anos. Mais uma vez os 40. Mais uma vez 40. Quantas vezes já apareceu 40 na Bíblia? Vamos falar um pouquinho sobre isso, nesse brainstorm aí. E o Davi, só momentos antes de morrer, ele chamou lá o Salomão e falou assim: olha, toma cuidado com Joabe, que era o general, um dos generais lá do exército de Davi, porque ele matou 2 pessoas que eram muito boas e não devia ter matado. Depois, toma cuidado com... ele vai falar aqui com um outro que, não sei se vocês lembram, acho que eu não comentei isso. Num dia o Davi ele estava saindo em procissão e chegou um judeu lá e começou a xingar o Davi e a tirar pedras. E aí um dos seus guardas falou assim: olha, chama Semei aqui, Semei, você quer que nós vamos lá para dar um jeito nele? Não. E aí o Davi falou assim: não, 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 deixa ele, porque eu também quero, eu sou merecedor
né, enfim, de xingamentos e tal, não sou, né, lá grande coisa, né, como se dissesse assim. E aí o Semei continuou xingando, atirando pedras, xingando, o negócio foi longe, né? Foram vários, todo o trajeto que ele estava fazendo ali, o Semei, e aí, nessa hora, o Semei ficou apavorado, porque agora o Davi está morrendo, né? Então ele foi falar lá bom, o Davi que estava me protegendo tá morrendo, o que será que vai acontecer agora? Então ele foi pedir o perdão de Davi, para que Davi não fizesse, nem os seus filhos fizessem algo com ele. E Davi prometeu que não faria nada, né? Mas em todo caso ele falou para Salomão: toma cuidado com o Semei, toma cuidado com o Semei. E deixa eu lembrar aqui quem que era o terceiro que ele pediu para tomar cuidado. Bom, não estou lembrando aqui agora, mas uma outra pessoa que já vou lembrar. E aí depois nós vamos ver o que Salomão vai fazer com eles. Bom, vamos fazer esse brainstorm? Vamos voltar aqui. Que coisas que eu fui pensando de vários episódios que nós fomos considerando aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Aqui. Então, uma ideia que me veio é essa, que tudo no Antigo Testamento pode ser uma imagem de Cristo ou de nós. Como toda a história do Antigo Testamento é a história da salvação de cada um de nós, de um Deus que nos cria, que vê o nosso pecado, mas que, como tem um amor tão grande, tão grande, tão grande por nós, ele quer nos salvar, ele quer nos perdoar dos nossos pecados e dar oportunidade para que cada um de nós possa um dia viver com ele para sempre. Então, Deus, ele tem, apesar de tudo, e cada vez mais a gente vai vendo no Antigo Testamento que apesar de tudo mesmo, porque de fato o que os homens fazem de coisas erradas é impressionante. Como eles se desviam dos caminhos de Deus com uma enorme facilidade. Mas Deus não perde esse propósito de nos salvar. Então, tudo está sendo uma preparação para o Salvador, para o grande Salvador que é Jesus Cristo. E quem foi Cristo? Para que a gente possa identificar nos personagens como são imagem de Cristo. Então, nós podemos dizer assim, enquanto Salvador, né? Quem é Cristo enquanto Salvador? É aquele que foi escolhido por Deus Pai, para libertar o homem da escravidão do pecado. Então, Cristo é Deus Filho. E ele foi escolhido pelo Pai para libertar todo homem, todos nós, da escravidão do pecado. Depois, Cristo, como é que ele vai fazer isso? Através de uma mediação, nós dizemos assim. Então, Cristo é mediador. Então, vamos imaginar aqui a terra e o céu. O céu está aqui, Deus, e Cristo e os homens estão aqui na terra. Essa distância aqui é muito grande entre Deus e os homens. Os homens não conseguem chegar até Deus, não conseguem reparar o seu pecado, porque Deus tem uma dignidade altíssima, infinita. Então, não tem nada que os homens possam fazer para que reparem o pecado cometido contra Deus, começando lá por Adão e Eva. Então, quem vai aparecer aqui no meio para servir de intermediário, mediador? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele vai ficar aqui no meio, né?
E Jesus Cristo, ele vai assumir a natureza humana. Então, ele vai ser Deus e homem. Deus e homem. Então, ele mais motivo ainda para ele estar no meio, né? Porque se ele é Deus e homem, então Jesus Cristo assumindo a natureza humana, ele continua sendo perfeito Deus e perfeito homem, e passa a ser perfeito homem, né? E enquanto homem, ele vai poder sofrer por nós, porque Deus não pode, Deus é impassível, né? Como nós falamos lá, né, há pouco tempo atrás, falando que Deus ele não nenhum sofrimento ele pode ter, né? Como nós entendemos, né? Porque ele tem um ser que é a plenitude e imóvel. Bom, então, agora, se ele assume a natureza humana, ele vai poder sofrer. E ele, sendo o próprio Deus, ele intercede, chega até o Pai com toda a facilidade. Então, ele estando aqui no meio, ele vai poder unir os homens a Deus. E vai poder trazer de Deus bênçãos e perdão para os homens. Então, isso é a mediação, né? E aí nós vamos falar que Cristo Cristo é redentor. Ele vai redimir a humanidade. E aí, nós somos batizados. O batismo, podemos falar mais para frente, com o batismo nós recebemos o selo de Cristo na alma. Passamos a ser Cristo. E é uma marca indelével, né, que passa a existir na nossa alma com o sacramento do batismo, né? Então, e se nós temos a marca de Cristo, nós estamos chamados a ser Cristo, né? Então, começa em germe essa marca e Deus quer que essa marca se torne perfeita ao longo da nossa vida, né? Então, nós estamos chamados a viver a vida de Cristo também. E se Ele morreu para salvar os homens, Ele quer que nós também nos unamos a Ele para salvar o mundo. Por isso, nós somos co-redentores. Co-redentores. Cristo é redentor e nós somos co-redentores. Cada um de nós está chamado a oferecer as suas dores, a oferecer o seu trabalho, oferecer toda a sua vida, né, para a sua própria salvação e a salvação da humanidade, né, para reparar os pecados nossos e da humanidade. Então Deus ele quer que nós vivamos assim, como Ele viveu, né? Que o maior sentido da nossa vida é a nossa salvação e a salvação da humanidade. Esse é o maior sentido. São Paulo ele falava assim: ofereçais os vossos corpos como hóstias vivas, agradáveis a Deus. Que nós ofereçamos o nosso corpo, né, todo o nosso ser, depois a nossa alma, tudo, né, como hóstia, ou seja, como pão que é moído para ser entregue para o Pai, para Deus, né, como oferenda de sacrifício. É bonito isso, né, de a gente oferecer. Por isso, por exemplo, o maior sentido que a gente pode encontrar para a dor, para uma doença, né, para uma dor tremenda que a gente sente, né, na vida e vai sentir muitas e muitas vezes, dores fortes, o maior sentido é oferecer isso pela reparação dos pecados da humanidade. Unir-se a Cristo na sua paixão. São Paulo ele falava assim: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Completo na minha carne o que faltou, vamos dizer assim. Mas na verdade não faltou nada, porque Cristo é Deus e o que Ele fez foi perfeito. Mas é uma imagem que São Paulo está utilizando, que no fundo eu estou me unindo a Cristo para como que completar, vamos dizer assim, essa obra da redenção. Então ele podia fazer tudo sozinho, Deus, ele podia fazer toda a obra, mas como nós somos seus filhos, ele quer que nós estejamos junto com ele em tudo. Isso é sinal de amor, né? Que nós estejamos junto com ele em tudo. E ele quer então que nós estejamos junto com ele na salvação.
na salvação de todos os nossos irmãos que estão aqui na Terra, né? De todas as pessoas que estão aqui na Terra. Então, Cristo é mediador, está no meio aqui, ó, entre a terra e o céu. É intermediário entre Deus e os homens, realizando essa ponte. Essa ponte. Por isso também aquela escada que o Jacó viu lá atrás, num poço, quando ele parou para tomar água. Ele viu uma escada com anjos subindo e descendo, subindo da terra para o céu e descendo do céu para a terra. Então, essa ponte. E essa ponte também é a missa. A missa, ela faz isso. O que a missa faz? Ela é um momento onde o céu se une à terra, né? Onde Deus traz bens do céu para nós, graças, e onde nós levamos, Cristo leva nossas obras e nossas ações para o céu, para Deus. Então, essa ponte, ela é realizada na missa. Por isso que a missa, entre outros motivos, é importantíssima. Importantíssima. É a escada de Jacó. Bom, então nós podemos dizer que todos os personagens da Bíblia, de alguma maneira, refletem Cristo. Porque foram escolhidos por Deus. Quem é Moisés? Um homem escolhido por Deus. Você imagina o que ele fez. Imagina a missão de Moisés. Impressionante, não é? Então, quem tem capacidade para ser Moisés? Moisés. Foi escolhido por Deus. Ele escolheu. Deus, entre todos os homens que existiram até aquele momento, existirão ao longo de toda a história, Deus escolheu aquele homem para realizar aquela missão. E assim cada um. São José. Quem que Deus escolheu para ser seu pai? São José. E podia ser outro? Não, só São José. Não é? Porque São José é São José. Não tem ninguém melhor do que ele, nenhum homem na face da terra poderá ser como São José. Ser pai de Jesus. Nenhum. Para vocês verem como São José olha, né? Até o mesmo Moisés, né? Imagina a categoria de Moisés, nossa, assim, a qualidade de Moisés e todos os personagens, Davi, né? Enfim. Então, nós podemos ver Cristo neles, porque eles foram escolhidos por Deus para, de alguma maneira, realizar o plano da salvação. Só que aqui, no Antigo Testamento, toda a salvação está associada à libertação física, à libertação de uma escravidão, ou do jugo de um povo. Tá? Então, na verdade, aqui não estava ocorrendo a salvação espiritual, estava ocorrendo a salvação humana. Tudo é imagem daquela libertação do Egito, né? Que eles estavam no Egito e ficaram lá 430 anos como escravos, e então Moisés vai libertá-los dessa escravidão. Então a escravidão que vai ocorrer aqui no Antigo Testamento é essa escravidão, a escravidão humana, né? Que é a imagem da escravidão do pecado. Então nós podemos ver Cristo neles e também podemos vê-los como representantes dos homens, porque todos eles são homens também, né? O Moisés é um homem, o Saul é um homem, o Samuel é um homem, né? O Davi é um homem, o Josué é um homem, enfim, esses personagens todos são seres humanos. Então, de alguma maneira, eles refletem a nós também, né? Podemos ver no próprio Deus de Israel, podemos ver no próprio povo de Israel uma imagem de Deus. O que é o povo de Israel? É uma imagem de Deus, uma imagem de Cristo. Também uma imagem dos homens, uma imagem nossa, de cada um de nós. Por que o povo de Israel ele pode ser visto como Deus? Porque
vamos dizer assim, é um povo que foi escolhido por Deus para ser especial, para ser puro e santo. E quem que é puro e santo? Deus. Então, o povo de Israel, desse ponto de vista, ele é a imagem de Deus. O povo de Israel foi constituído também para conduzir aquele povo para a salvação. Foi Cristo. Né? Cristo foi escolhido para nos salvar. Então, o povo de Israel, ele foi constituído para ser imagem de Deus e para conduzir os homens à salvação. Então, como Cristo, que foi designado pelo Pai para nos salvar, nós podemos ver no povo de Israel o próprio Deus, o próprio Cristo e, ao mesmo tempo, cada um de nós, o ser humano, porque nós vamos ver que todo o caminho que vão percorrer para a salvação é feito de altos e baixos. De união com Deus e de afastamento de Deus. De fraqueza e de fé. De segurança e de temor. De obediência e de desobediência. Somos nós, né? Não é verdade? Somos... É a batalha que há dentro de cada um de nós, né? De sermos, como São Paulo dizia, que nós temos uma batalha dentro de nós, que é a batalha de dois homens, o homem que descobriu Cristo e o homem que é relíquia do pecado. Ele chama de homem velho. Então, é a batalha entre o homem novo e o homem velho. Então, dentro de cada um de nós, todo dia que eu acordo, tem uma batalha entre o homem novo e o homem velho. O homem que busca ser Deus e o homem que procura, enfim, o prazer desse mundo, procura as coisas mundanas e vai pelo caminho que nos afasta de Deus, diariamente. Diariamente eu posso ser caridoso ou perder a minha caridade ofendendo as pessoas, perdendo a paciência, xingando, diariamente. Então, Moisés, vamos pensar um pouco em Moisés. Moisés é a imagem de Cristo porque Moisés vai conduzir o povo para ser instrumento de Deus para libertar da escravidão dos judeus, da escravidão dos judeus perante os egípcios, né? E uma vez que ele liberta o povo da escravidão, ele vai estar à frente, conduzindo esse povo como Cristo. Cristo vai na frente, né? E vai na frente para entrar na terra prometida, que é o quê? Imagem do céu. O que é a terra prometida? A imagem do céu. Terra prometida. Onde escorre leite e mel. Toda vez que Deus faz referência à terra prometida, ele fala isso, uma terra onde se pode, enfim, ter uma abundância de alimentos. Então, uma imagem da graça, uma imagem da felicidade que vamos ter no céu. É uma terra maravilhosa, né? Moisés vai ser figura de Cristo na sua fé, na sua paciência, na sua intercessão, vai interceder diante do Pai, diante de Deus, perante o povo, vai dar a sua vida, não assim como Cristo, né? Mas ele está dando a sua vida. Ele podia falar, chega, fazer essa missão aqui, quer saber? Eu vou conhecer o mundo ainda, porque eu ainda não fui para Babilônia, eu quero conhecer Babilônia e eu quero curtir a minha vida aqui, né? Ele podia recolher tudo e falar tchau e bênção e vou viver a minha vida, né? E não, né? Ele estava lá sendo fiel à missão de Deus. Né? Então, ele está dando a sua vida como Cristo. Né? Vai se sacrificar por cada um de nós, por cada um daquele povo.
Mas, ao mesmo tempo, ele é também imagem do homem. Olha, pouco, vamos dizer assim, porque Moisés foi muito bom, né? Mas aquilo lá que a gente viu, ao perder algumas vezes a paciência, pouquíssimas vezes, né, quando ele perde a paciência, e ao ter pecado contra Deus, não dando glória a ele, ao ter obtido a água da pedra, ali antes de entrar na terra prometida. Como se estivesse tomando o lugar de Deus naquele momento. Não agradeceu a Deus, não louvou a Deus pelo fato de ter obtido a água da pedra. Né? Depois de Moisés, nós podemos olhar por Juízes. E nós estudamos Gedeão. Gedeão é uma imagem de Cristo porque também ele vai ajudar, vai interceder perante o povo para que ele seja liberto, mesmo que seja de uma maneira pontual, da escravidão dos moabitas. Então, vocês lembram da história do Gedeão lá, que com 300 homens ele venceu os moabitas? Aliás, sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Só tocando trombetas e quebrando as vasilhas de barro no alto da montanha, deixando os moabitas desesperados. Então é a imagem de Cristo porque ele libertou o povo naquela ocasião da escravidão dos moabitas. Por outro lado, Gedeão é uma clara imagem do homem, porque ele é inseguro, ele pede várias provas, né, para Deus, né, de que aquilo daria certo, ele tem medo, não acredita que ele pode realizar essa missão. Assim, ele vai pedir provas a Deus, várias provas. Mostra, assim, sua fraqueza, que é a nossa fraqueza, que é a fraqueza humana. Mas ele vai realizar essa missão. Depois nós estudamos Sansão. Sansão também é a imagem de Cristo e imagem do homem. Imagem de Cristo porque ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido. Lembra que Deus falou que ele ia ser um nazireu, né? Um ungido, sendo chamado a viver o nazirato. Então, ele é a imagem de Cristo porque ele vai ser forte. O que é aquela força de Sansão? É a imagem da força de Deus. Né? E Deus pode tudo. Não é? Sansão sozinho, ele vai vencer um exército de 1000 homens. 1000. Sozinho. Não é? Então, ela é a imagem de Cristo por ter uma força superior que vai fazer com que ele realize façanhas que são sobre-humanas. E Sansão vai libertar, pelo menos por um período, o povo judeu do jugo dos filisteus. Só que Deus esperava que Sansão fosse fiel ao seu chamado, que fosse imagem de Cristo de uma maneira mais plena, de uma maneira mais completa. Mas nós vimos que Sansão ele foi um pecador, porque ele foi dominado pela ira, matando pessoas quando não era para matar, né? Ele vai ser dominado pela beleza, lá da Filistéia, né? Pela concupiscência dos olhos, como nós falamos, né? E desagradando a Deus, se casando com uma pessoa que não era, né, judia. Apesar de tudo, Deus vai se servir deste meio Cristo, por assim dizer, meio Cristo, para libertar os judeus da escravidão dos filisteus. Então, Sansão é mais homem do que Cristo. Né? Acaba sendo, vamos dizer assim, né? Fazendo um juízo mais homem do que Deus. Né? E o enigma? Famoso enigma de Sansão. Vamos parar por aqui, né? Vamos, porque aqui já são 8 horas, depois podemos, na próxima aula, falar um pouquinho mais, né, desse brainstorming aqui. Vamos interromper o compartilhamento e quero que vocês falem alguma coisa. Só que eles precisam ter áudio. E aí, Carol, o que você pensou, Carol? Ai, justo eu, Fábio. Não, eu achei muito... Você responde das perguntas.
Eu gostei muito dessa comparação de entender o que é o homem, como é a parte homem e a parte Cristo, né? Esse brainstorming foi muito legal. E mais legal ainda foi do Sansão, que eu não tinha noção que ele era muito mais homem do que Cristo, né? Esse elo. E aí eu até pensei que por isso que talvez não tenha tanta história dos anjos, né? Porque os anjos, eu não sei, mas eles estão mais lá, eles não Já são são tão... santos, né? Os anjos são santos, né? Não tem... Eles estão dando glória a Deus em tudo que eles fazem, né? E não E aí, necessitam da redenção. Porque os anjos, acho que eu já comentei em outra ocasião, né? A prova deles durou 1 segundo. Enquanto para nós a prova dura a nossa vida... Ô, louco, 1 segundo. A nossa vida inteira é a nossa prova. Por quê? Porque o homem, pela nossa natureza, nós somos capazes de arrependimento. Né? Nós somos capazes de arrepender nessa vida, pela nossa natureza. Porque nós, na verdade, joga um pouco a ignorância, joga um pouco a falta de luz. Puxa, eu fiz isso, me afastei de Deus porque eu não estava enxergando bem, né? Eu acabei me cegando aqui pela minha carreira profissional, acabei me cegando aqui, né, por ter esse caso aqui, tá? Enfim, né? E então a gente vai passando por um processo, né, de conversão, um processo de salvação. Só que os anjos, eles já veem tudo num segundo. Sabe quando tem eles são muito mais inteligentes do que nós. Eles têm toda a inteligência infusa para eles. Ele não vai aprendendo, o anjo não vai aprendendo. já vem tudo. Não precisa estudar medicina, por exemplo. A Marcela está estudando medicina. Ele já tem toda a medicina dentro da cabeça dele, ele já tem toda a ciência infusa. A ciência é infusa para os anjos. Então, eles já sabem tudo, e tudo que eles fazem é para sempre. Toda decisão de um anjo, aquela decisão é para sempre, porque eles já estão enxergando tudo. Então, os anjos que disseram sim para Deus são aqueles que nós chamamos de anjos mesmo, e aqueles que disseram não são os demônios. Então, não tem história da salvação para eles, porque foi tudo num segundo. Sim, legal. E o que Deus vai fazer com que os anjos, que são os anjos bons, vão ser intercessores nossos. Vão nos ajudar a percorrer esse caminho. Deus vai colocar eles como grandes intercessores e vai dar a cada um de nós um anjo, né, que é o anjo da guarda. Não é verdade? Então, enfim, tudo ali tem, por isso, na Bíblia, tudo a gente pode ver, começando pelos personagens, né? A gente pode ver ou Cristo, uma imagem de Cristo, podemos ver Nossa Senhora também. Eu não falei de Nossa Senhora. No capítulo 3 do Gênesis, capítulo 3, olha só, logo depois do pecado original, já aparece uma descrição de uma mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É mesmo. Lembra? Vai esmagar a cabeça da serpente, né? E aí nós vemos Nossa Senhora aí. Nós chamamos, Gênesis 3,15. Nós chamamos esse versículo, esse capítulo, 3,15, como proto-evangelho. Ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. O primeiro anúncio da salvação que virá de Cristo através de Maria. E foi logo em seguida ao pecado original. Ou seja, o homem pecou, fez o primeiro pecado, Deus já vem e fala, olha, eu vou te salvar. Eu vou dar os meios para quem quiser se salvar e ir para o céu. Padre. Isso vai ser através de Maria, né, que vai esmagar, ou seja, o demônio não vai ter poder nenhum sobre Nossa Senhora. Né?
e vai falar de uma batalha que vai haver entre a descendência da serpente e a descendência dessa mulher. Né? Então, aqueles que serão filhos dessa mulher, que são filhos de Cristo, e aqueles que depois são Cristo pelo batismo, estarão em guerra contra os filhos do demônio. Fala, Marcela. Eu achei que você não tivesse me ouvido. Sim, ouvi. Eu não entendi muito, é que eu cheguei agora, né, atrasada, então eu não entendi muito porque que Deus no começo, assim, no Antigo Testamento, ele não perdoava tanto, ele punia mais as pessoas para dar o exemplo, assim, né, e agora ele é muito mais misericordioso com a gente, né. Sim. Porque por vários motivos, né? Porque no Antigo Testamento eu já falava aqui, né? O povo eram ostrogodos, vamos dizer assim, bárbaros, né? Então, tanto assim que chegou uma hora que ele teve que destruir. Né? Muito pior que a gente? Sim, sim, porque eles não tinham nada do que nós temos hoje. A gente pode dizer que, apesar de tudo, nós temos uma civilização cristã. Né? Existe um mínimo de respeito, um mínimo de solidariedade, um mínimo de caridade, tudo, mas eles eram bárbaros, né? Tanto assim, eu já comentei aqui que Deus estabeleceu a lei do talião, ou seja, é olho por olho, dente por dente, né? Porque não era olho por olho, dente por dente. Se você arrancava um olho meu, eu ia lá e arrancava os teus 2 olhos e te matava. Não tinha proporção. Então, por quê? Porque eles eram, né, quer dizer, um povo que vive afastado de Deus, vai transformando esse mundo no inferno. Né? Isso aqui se torna um inferno. Então, como eles haviam pecado gravemente contra Deus e Deus ainda não havia começado o seu processo de salvação, o povo estava totalmente perdido, né? Então, como é que um pai não castiga o filho? Né? Dá para educar um filho sem nunca dar um castigo? Não. Não consigo ver, né, que isso possa acontecer, na verdade. E a gente castiga por amor, não por... Né? Castiga por amor e para que também aprenda, né? Veja que isso aqui é grave. Olha, isso aqui é grave, hein? Isso aqui é grave. Se você for por esse caminho, e você está dando mau exemplo para os outros, né? Então Deus ele tinha que fazer a coisa de uma maneira mais patente, mais clara. E mesmo que fosse a morte, não tem importância, porque Deus ele estabeleceu o dia da morte de cada um. Então era o dia da morte daquelas pessoas, né? Se vê aquela tragédia dos 70 mil lá, da peste que Deus enviou, né, pelo pecado de Davi. Puxa, mas o que eles têm culpa? Mas é que Deus já tinha previsto que essas pessoas iriam morrer naquele dia. Né? Então, a morte não é uma surpresa para Deus. Né? Então, Deus ele já tem pensado. Então, e como vai morrer, isso Deus escolhe como vai morrer para que isso sirva de edificação para nós. Né? Se é de uma maneira trágica, se é de uma maneira... Né? Isso vai servir para quem vai ficar aqui. Para quem morreu, morreu, né? Pode ter sido por uma tragédia, pelo que for, né? Não é que vai fazer muita diferença, mas para quem fica, aquilo serve como uma chamada, uma atenção, uma ocasião de conversão, né? Então Deus vai jogando com essas coisas para tocar o nosso coração. Então eu estou dando, por exemplo, hoje mesmo eu estava dando voltas com mais, enfim, várias coisas que vão ficando com dúvidas, né? Mesmo eu estou dando esse curso aqui, mas para você interpretar e entender tudo que está ali, né? Não é fácil, né? São muitas imagens, tudo ali é uma imagem, né? Tudo é uma imagem, Deus está querendo mostrar alguma coisa, está querendo ensinar algo, não é? Então, por exemplo, por que o pão é sem fermento? Eu estava procurando agora aqui, por que
O pão é sem fermento. Quando ele fala para esse pão estar no tabernáculo, né? Ou quando chega lá, por exemplo, um anjo. Que passagem que eu vi isso hoje? Eu acho quando foi lá no começo, foi com Lot. Lembram de Lot? Lot é sobrinho de Abraão. E ele morava em Sodoma e Gomorra, que foi destruída, né? Então, mas antes de ser destruída, apareceram 2 anjos na porta da casa do Lot, né? E aí o Lot os recebe, né? E eles queriam dormir, fala assim, que eles queriam dormir na praça. Os anjos. Que coisa engraçada, né? Como assim os anjos vão dormir na praça? E aí anjo o Lot dorme, né? Sei lá. Pois é. E o Lot os convence para eles dormirem dentro de casa e tal. E quando eles entram, ele vai servir, né, um cordeiro, alguma coisa assim, e pão sem fermento. Pão sem fermento. Isso em Lot, ou seja, nem existia o tabernáculo. O tabernáculo vai existir muito depois, né? 400 anos depois, quando Deus vai estabelecer que o pão seja sem fermento, quando o pão sem fermento vai ser símbolo da rapidez, porque eles vão ter que fazer a ceia pascal rapidamente para no dia seguinte já sair, né? Mas por que o pão sem fermento, né? Então, eu estou indo atrás agora para entender um pouco. Tem coisas assim que a gente vai, puxa, mas por que isso aqui? Por que aquilo? Né? Eu acho, padre, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que é porque Deus... Porque assim, o fermento eu acho que é para fazer crescer as coisas, né? Aí Deus não precisa disso. Por isso que eu acho que deve ser sem fermento. Que Deus não precisa. Eu acho que na época já não tinha fermento. Mas se ele fala sem fermento, pão sem fermento, é porque tinha, né? Tinha, mas era para não colocar o fermento. É que eu acho que ele já era grandioso por si só, então não precisava do fermento para fazer aquilo ser maior. Depois, por outro lado, quando vai aparecer Cristo, ele vai falar para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento era outra coisa diferente, né? O fermento... Ou a palavra do fermento. Pode ser algo com bactéria, será? Né? Quando fermenta, não é a bactéria que aumenta, né? Pode ser a imagem da soberba, né? Porque a soberba enche. Não é verdade? Pode ser. Pode ser a imagem da soberba, do orgulho, para que nós tomemos cuidado com o orgulho, né? Sim, Eu não vou nem arriscar. Eu acho, padre, que a bactéria, ela, quando fermenta, né, a bactéria que vem, tem que ver com os químicos, isso, né? Sim. Que vem a bactéria, e a bactéria apodrece, né? Ela que apodrece, né? Apodrece a carne. Pode ser, né? Pode ser também. Uma coisa para a gente pensar, né? Sim, porque é isso. As coisas que estão lá, elas dão margem a pensar por vários ângulos, né? No fundo, entender a sabedoria de Deus, que é difícil, né? Mas a gente pode descobrir. Né? Eu vou pesquisar, viu, padre? Eu vou pesquisar. Por isso que a gente tem que falar assim, não, mas por que aconteceu isso aqui? Por que aconteceu aquilo? Por que o Davi falou isso? Por que ele se comportou dessa maneira? Porque, entende? A gente pode mergulhar de uma maneira incrível na Bíblia, né? Bom, temos que terminar, ficamos por aqui. Sábado continuamos às 6h, é isso? Às 6? Bom, gente, tudo de bom. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, padre. Obrigada, tchau.